Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Eu, na verdade, estava super ansioso para conseguir estar aqui. O Rafa Ayub me ligou, acho que faz uma semana mais ou menos, disse, cara, queria muito que tu estivesse em Capão. Tem como? Eu falei, tem, só que eu preciso estar 6 horas para comemoração de Dia dos Pais no colégio das minhas filhas. E esse é meu maior compromisso no momento. Então, assim, eu vou tentar, ao máximo, resumir um pouquinho daquilo que eu aprendi há 7, 8 anos, tocando um dos maiores eventos de inovação e tecnologia da América Latina. Vamos começar com o seguinte. Primeiro, eu preciso me apresentar formalmente, né? Eu sou Marcos, pai da Helena, pai da Celina, CEO e fundador da Gramado Summit. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui conhecem Gramado Summit? Mais para cima as mãos. Legal, legal. Então, olha só, é muito maluco a gente falar um pouquinho sobre Gramado Summit, porque, se vocês pararem para pensar, quantos de vocês têm em Gramado uma referência de inovação e tecnologia? Quase ninguém. Gramado é conhecida como a terra do Papai Noel, do fundi, do chocolate, do turismo, só que durante 3 dias do ano, a gente leva o epicentro daquilo que tem de melhor desse ecossistema de inovação para Gramado. E o meu grande movimento enquanto empreendedora é justamente fazer com que Gramado possa se tornar a Serra do Silício. Pareceu loucura, hoje já não é mais tanto. Mas como eu gosto muito de ideias, e tem um cachorrinho aqui do meu lado, que eu estou com medo, enfim, é meu companheiro de palco aqui. Mas como eu realmente acredito que... Cara, legal. Salva de palmas pro cachorrinho. Muito legal. Muito legal. Cara, que coisa... Que legal. Cara, divertidíssimo isso. Bom, mas voltando, eu realmente acredito que as ideias mais malucas, elas tendem a criar coisas incríveis. E eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Tem uma frase de Steve Jobs que eu sou apaixonado, quando ele diz, a gente é ensinado desde muito pequeno a aceitar as coisas como elas são. Mas a partir do momento que a gente olha o mundo ao nosso redor, entende que tudo aquilo que a gente considera mundo foi criado por pessoas não mais inteligentes do que eu ou qualquer um de vocês, a gente começa a perceber que a gente tem a capacidade de criar coisas que outras pessoas vão utilizar. Mas para eu não ficar muito no papo aqui, eu queria dizer para vocês que, sim, a Gramado Summit é um dos principais eventos de inovação e tecnologia da América Latina. Porque não sou eu que digo isso. Hoje a internet está cheia de pessoas que dizem eu sou o melhor marqueteiro do mercado, eu sou não sei o quê. Dado Schneider, um grande amigo meu, me disse, quer quebrar essa lógica da internet, pergunta quem é o segundo lugar. Normalmente, para abrir um Instagram e dizer que tu é o maior de alguma coisa, é muito fácil. O que tem de maior evento de inovação da América Latina sem ser, eu prefiro entregar resultado quando a gente tem as maiores publicações do mercado falando sobre Gramado Summit. Então, quando eu digo para vocês, a Gramado Summit é um marco, é um tesouro gaúcho, é porque hoje as maiores publicações reconhecem isso. E eu trouxe aqui um vídeo da última edição da Gramado Summit para vocês. Eu sei que tem uma peculiaridade aqui com o sistema, mas se puder rodar o vídeo, então, eu queria apresentar como foi a última edição que rodou agora em junho desse ano. Se puder rodar o vídeo. Gramado Summit 2025 chega na marca histórica de 20 mil pessoas durante os 3 dias de evento. A gente está com mais de 7 palcos de conteúdo na Gramado Summit, desde a convergência à divergência. O que a gente sabe na prática é que o futuro nada mais é do que diferentes ideias que divergem durante muito tempo para encontrar um caminho em comum e, de certa forma, fazer disso o futuro que vai ser conhecido por nós e, assim, construir um mundo ainda melhor. Mais ver esse crescimento do Gramado Summit, saindo de 50 expositores lá no início para mais de 500 agora. Estou encantada com tanto movimento, com tanta coisa e tanta oportunidade. A grande importância desse evento é inspirar pessoas, é aprender, é compartilhar experiências. E eu estou aqui para isso, para contar um pouquinho da minha história, para ouvir histórias
e, acima de tudo, sair daqui muito inspirado. Gramado Summit traz a inovação, traz o fazer acontecer. E para você fazer acontecer algo, você tem que ter a capacidade de execução. Porque eu fortemente acredito que o próximo Mark Zuckerberg, ele não precisa estar nos Estados Unidos, cara. Ele pode ser brasileiro, ele pode ter um CPF. E eu tenho certeza absoluta que movimentos como a Gramado Summit empoderam o empreendedor brasileiro. Hoje saindo com o troféu de campeão, então a gente sai daqui transformado, renovado, com muitas ideias, com muitos contatos, sem voz, né? E orgulhoso de poder ter feito parte dessa história que foi o Gramado 2025. Então tá aqui é fazer parte de um universo, de uma energia muito diferente, de troca, de conexão profunda e verdadeira. A coisa mais importante de um país são eventos voltados para a inovação. Eu vim aqui contar para vocês, tem uma coisa no marketing que é muito mais importante do que ser criativo. É você conhecer o seu cliente. Tenham coragem de fazer do seu jeito. E o evento assim é importante, porque a troca de ideia, a inspiração, a direção, networking, conexão, né? Isso é importante. Então, o Gramado Summit está de parabéns. Então eu queria dedicar essa Gramado Summit a um cara que eu não sei aonde ele está agora, mas eu espero que em algum lugar lá de cima, o bom e velho mineiro esteja olhando para baixo e dizendo: que massa o que meu filho construiu. Porque eu achei num papel de um jornal muito velho uma frase dele sobre o sonho dele. E o sonho dele era ver o filho dele se tornar um grande homem. Eu espero que eu tenha conseguido, e todo esse evento vai ser em homenagem a meu pai. Meu muito obrigado, e eu espero que vocês desfrutem cada minuto da Gramado Summit. Obrigado. Esta é a Gramado Summit. Como eu disse para vocês, eu sou um cara que eu realmente acredito que a gente tem a capacidade de construir coisas incríveis e que a gente vive em um mundo que está em constante transformação. Seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, uma coisa a gente tem que ter como certo. Nós estamos nesse mundo de passagem. E a partir do momento que a gente sabe disso, a gente tem uma capacidade incrível de construir coisas para outras pessoas e deixar a nossa marca para as futuras gerações. Quando o Rafa me convidou para vir aqui, eu pensei, pô, o que eu vou falar? Eu não quero dar aula para ninguém, eu não quero dar lição, eu sou só um cara que sou muito teimoso e realmente acredito nas coisas que fazem meu coração pulsar. Eu queria explicar para vocês como, de uma forma muito simples, eu fiz na terra do Papai Noel um evento como a Gramado Summit. E uma das coisas que eu queria trazer aqui para vocês é só uns números aqui para colocar em perspectiva. A gente começou com um evento em 2017 que reuniu 600 pessoas. Hoje, a gente reúne mais de 21 mil pessoas em Gramado. A gente não está em nenhum grande centro. Estamos a 120 quilômetros de qualquer aeroporto. Por acaso tem aeroporto aqui em Capão da Canoa? Mas eu vi, tem alguma coisa de um aeroporto aí. Tem no Google Maps, tem alguma coisa dizendo. Mas, cara, Gramado não tem nada. É difícil chegar em Gramado. Virou a potência que virou. E o meu papel enquanto Gramado Summit é provocar a próxima matriz econômica do município. E a gente teve a oportunidade aí de trabalhar com as principais empresas mundiais. Recentemente o Google teve com a Gramado Summit. Eu acho que é a primeira vez que o Google está em um evento de inovação em solo gaúcho. Isso é muito legal. Mas, de qualquer forma, eu já vou deixar o convite aqui. Depois peçam para o Rafa, peçam. Vamos levar todo mundo que está aqui na Gramado Summit. O Marcos faz um desconto, massa, de 6 a 8 de maio. Está aqui meu convite para vocês, Rafa. Não sei onde tu está. Fica o meu convite aí para criar um cupom de desconto para a galera. De 6 a 8 de maio a gente vai fazer a próxima edição da Gramado Summit. Mas, independente disso, a minha palestra agora ela vai ser dividida em 3 pontos. Que é olhar para a minha história e entender o que eu fiz de diferente. E a primeira coisa, cara, intuição. Para mim, a parada mais importante que existe nesse mundo é a intuição. E eu não sei porquê, quando a gente é jovem, a gente tem a intuição viva em nós.
Eu olho minha filha mais nova, Celina, e ela é muito legal. Ela é movida à intuição. Faz sentido, ela faz. Não faz sentido, eu não consigo explicar para minha filha o porquê uma coisa a gente faz e não faz sentido. Até o Lâmpada, que é o meu motora que está aqui, ele fuma muito, tá? Ele fuma muito. E a gente fez uma viagem junto, o tempo inteiro ele parava e fumava. A Celina dizendo, por que ele fuma? Isso aí não vai matar ele? E ela não entendeu, não tem lógica. Então, assim, cara, analisar uma criança é muito legal, porque ela é movida à intuição e sobre fazer e não fazer sentido. Gramado Summit é um ato de intuição. Eu trouxe aqui uma frase para vocês que eu acho muito interessante, tá? Acredito em intuições e inspirações, às vezes sinto que estou certo. Essa frase poderia ser dita por qualquer coach quântico num palco, mas foi dita por Albert Einstein. O maior físico da história colocava a intuição como o ativo mais importante para suas grandes criações. A intuição Gramado Summit, e eu queria voltar para uma história muito breve, lá atrás, Rafa, 2017, quando eu tinha certeza que a minha vida ia se conectar ao meu projeto chamado Gramado Summit, teimoso do jeito que sou, comecei a mandar e-mail para uma galera. E uma das pessoas que eu queria muito conversar era a Marta Esfredo, a principal colunista de economia do estado do Rio Grande do Sul. Marta Esfredo, ela se reúne com Dani Randon, se reúne com o governador Eduardo Leite, e eu, cara, comecei a encher a caixa dela de e-mail, até que Marta Esfredo disse, beleza, 15 minutos, numa quarta-feira qualquer, pode vir aqui conversar comigo. Eu acho incrível, tá? Um homem vestido de terno. Acho massa, acho elegante. Não tenho essa capacidade. Eu fico muito desconfortável. Normalmente estou de tênis e esse é o máximo de formalidade que vai existir de um Marcos. Mas, Rafa, eu estava indo conversar com o Marta Esfredo. Vocês já foram na RBS, ali na Ipiranga, em Porto Alegre? Alguém já foi aqui, por favor? Não é nada convidativo, tá? Beleza, peguei meu carro, fui até a Ipiranga ali, fiz a... Teu nome, por favor. Fernando? Fernando, cheguei, fiz o check-in ali na recepção, fui até o 3º andar, e aí é muito legal que a RBS ela protege a área de conteúdo, assim, como se fosse, sei lá, um cofre. Então, eu cheguei na minha cabeça, tá? Eu ia chegar no 3º andar, ia entrar na sala da Marta Esfredo, ser super bem recebido, e a gente ia trocar uma ideia, ia ser mais dizer, eu vou mudar o mundo! E quando eu cheguei no 3º andar, eu descobri que eu não estava convidado a entrar para salas. Então, eu tinha que esperar, se tu for para lá, tem cada andar tem um corredorzinho, fiquei sentado esperando Marta. Temos alguém aqui que é fã ou gosta de filmes de super-herói, que assistiu Vingadores: O Ultimato? Eu não posso ser o... Sabe teu nome? Fabrício, sabe aquela cena do Ultimato, quando o Capitão América lá tomou pau de todo mundo e tal, e tá vindo o exército do Thanos, e ele pega o escudo dele e diz, meu, vou enfrentar essa galera. E tem aquela cena de lado, assim, que tu diz, meu Deus do céu, é Messias, cara. Eu me senti muito dentro dessa cena vendo a Marta Esfredo. Quando eu vi Marta Esfredo vindo, eu pensei, caceta, cara, meu, tá ali, Capitão América, massa. E para mim era grande oportunidade de vida. Eu sou um cara que eu preciso, Fernando, ter sempre alguma coisa na mão para me sentir seguro quando eu sou colocado nesses ambientes. E eu não tinha nada, a Marta Esfredo chega, e ela não tem assim uma... Eu adoro a Marta, tá? Mas ela não é uma pessoa que sorri o tempo inteiro. Ela chega na minha frente, senta e diz, oi, Marcos, tudo bem? A primeira coisa, Fernando, preciso de um café. Qualquer reunião na história, até onde eu sei, o café é servido como gratuidade. Concordamos? Vocês já foram em alguma reunião com café? Nesta reunião, ela disse, beleza, pode se levantar, tem uma máquina ali. E eu falei, caraca, começamos com o pé esquerdo, mas beleza. Levantei, peguei o café e fiquei segurando o café na mão. Marta me olha e diz, Marcos, tem 3 minutos, 3, para convencer o porquê eu devo falar sobre Gramado Summit. Beleza, 3 minutos é um pitch de startup. Comecei, cara, eu fiz o melhor pitch da minha vida. Marta não mudou de expressão. Marta simplesmente disse, olha, legal. Mas tu não acha que tu está dando um tiro na lua? Evento de inovação, empreendedorismo digital, na terra do Papai Noel, do fundido chocolate, faz sentido nenhum isso. E quando ela acabou essa frase, eu juro para você, sem exagerar nada, ela levantou, foi embora e entrou para a área de conteúdo. Naquele momento, Fernando, eu descobri que, além da intuição, tem uma parada muito legal que faz com que a gente crie coisas incríveis. O ranço. Eu falei tanta coisa na minha cabeça dessa mulher que eu não me orgulho nem um pouquinho. Falei, caraca, meu... eu não vou repetir aqui, obviamente, porque estamos num ambiente onde eu já sou bem mais polido do que eu era. Na hora, eu juro, eu queria me lembrar que era a pessoa que estava comigo, era ali do grupo. Falei, cara, eu não vou fazer essa Gramado Summit dar certo porque eu quero, é meu projeto de vida. Eu vou fazer a Gramado Summit dar certo porque eu vou voltar e essa mulher vai engolir cada palavra que ela falou sobre mim. Fiz a primeira Gramado Summit, foi muito legal, muito. A gente uniu 600 pessoas, era um evento pequeno, mas era um evento muito vivo. Em 2018, um ano depois,
a gente estava indo de 600 para 2.500 pessoas. A Randon, pela primeira vez, estava patrocinando o evento. Galó, que era o presidente da loja Zener, estava vindo palestrar. Foi muito legal. E eu não fui procurar Marta Sfredo. Eis que alguém me liga na terça e diz, Marcos, tu viu a coluna da Marta Sfredo? Falei, não quero. Cara, olha, e eu não sei como brotou uma 0 hora para mim, e eu queria até que mostrassem um vídeo aqui, que eu recuperei essa coluna da Marta Sfredo. Então, se puder rodar o segundo vídeo, só para trazer aqui a coluna da Marta. Baixando a luz. E torcer para que rode o vídeo. Aí vai. Serra do Silício, ano 2, sinal de que não era um tiro na lua. Gramado Summit, evento para startups e empreendedores, chega ao seu 2º ano a partir de amanhã e vai até... Cara, ela me deu a tal da matéria 1 ano depois e eu não entendi, Fernando, absolutamente nada. Mas 2019 estava para chegar e eu queria fazer esse reencontro. Chego eu na Ipiranga, faço meu check-in na recepção, vou para o 3º andar e, pasmem, eu não sou barrado da área de conteúdo e eu entro na sala da Marta Sfredo. E a primeira pergunta que eu faço é, precisava de tudo isso? E, cara, não é nem porque eu estou no palco, tá? Mas isso, para mim, foi a maior lição que alguém me deu na vida. Ela me disse, precisava. Tu tem noção quantas ideias e quantos moleques empreendedores aparecem aqui dizendo que vão ser o próximo Mark Zuckerberg, que vão mudar o mundo? E eu falei, olha, eu acho que não, muitos. E como que eu consigo diferenciar uma boa ideia de um negócio realmente interessante? Persistência e entrega de resultado. Parabéns, foi persistente, entregou o resultado e tem a matéria. E para acabar essa curiosa história, eu saí de lá com uma xícara de cappuccino gratuita oferecida pela Marta e não precisei pagar o meu café. Vamos ao segundo ponto. Na verdade, sim, segue ainda na área ali da intuição, mas eu acho que só um bom fechamento disso é a gente entender que as maiores inovações que a gente vai viver, elas já estão, de certa forma, acontecendo, com base numa parada chamada curva da difusão da inovação. Vamos fazer com que Capão da Canoa seja um município 4.0? Tem como. Tem que começar agora para daqui a pouco funcionar daqui 40, 50 anos. E teve esse cara aí chamado Everett Rogers, que era um professor americano, ele tentou entender como que existe a adoção da inovação. Porque se a gente, hoje em dia, parar para analisar, eu não sei como, mas algumas pessoas, tipo a minha esposa, ainda tem @hotmail.com. Não faz sentido nenhum. Existe. Mas, assim, isso tende a acabar. Mas a gente, quando adota uma nova tecnologia, cria uma percepção que ela foi criada há muito pouco tempo. E, basicamente, Everett Rogers, Rafa, criou uma teoria que eu acho muito interessante, que é quando uma inovação ela começa e como que ela vai andando em diferentes camadas da sociedade até ela chegar na grande parte da população e a gente descobrir que a gente não consegue viver sem ela. Há 5 anos atrás, não existia um mundo com Uber. Há 5 anos atrás, não existia um mundo com Airbnb. Quer dizer que essas plataformas não existiam? Não, muito pelo contrário. Elas só não eram tão fortes quanto elas são hoje. Eu estou pensando se eu faço o Rafa pagar um mico aqui comigo ou não. Não, eu vou deixar, eu vou explicar de uma outra forma. Basicamente assim, cara, Rafa, eu faço uma brincadeira aqui com bater palma, mas eu vou te poupar dessa, porque senão eu e tu ia pagar um mico juntos aqui. Mas, de qualquer forma, a gente analisar Netflix. Quem aqui assina Netflix hoje? Quem assinava Netflix há 5 anos atrás? 10, 15, 20. 20 anos atrás assinava Netflix? Não, eu achei que 20, eu ia dizer, caraca, me venceu. Minha pergunta, quando a Netflix foi fundada? Lembrem que estamos falando da principal empresa de criação e distribuição de conteúdo do planeta Terra. Quando ela foi fundada? Preciso de uma data. Fernando. 2000. É Fabrício, né, que eu estava conversando ali atrás. Concorda ou discorda? Do Fernando, 2000. Fazer um teste aqui. 98. Concorda ou discorda do Fabrício? Discorda. Nome e data. Carla, 2000. Arriscada, Carla. 2021. Quem concorda ou discorda com Carla? Mais alguém? Esse é o louco da curva da difusão da inovação. Carla, eu queria pegar o teu exemplo. Provavelmente tu falou 2021, porque foi quando mais ou menos a tecnologia chegou para ti. Só que para ela chegar para ti, ela precisou de muito tempo. A gente tem que voltar para 1997, quando Reed Hastings e outros 2 sócios criam um modelo de negócio
onde o poder, e aí que está a beleza da nova economia, ele sai da empresa e ele vai para a mão do consumidor. Basicamente, é o exemplo mais bobo que tem, para a gente não ficar batendo palma aqui, tá, Rafa? Teria um outro exemplo. Mas, basicamente, em 1997, o Flash, tem algum desenvolvedor aqui, alguém desenvolve, tem alguém que coda aqui, mas assim, o Flash era uma tecnologia super em alta na época, cria-se um site onde nós, usuários, podemos pagar $17,99 e escolher os filmes favoritos, e 3 destes filmes dessa lista chegavam em casa por esse pacotinho aqui, e a gente podia assistir como a gente queria, onde a gente queria, da maneira que a gente queria. Eu não sei qual era a locadora tradicional, tá? Mas eu estou com 37 anos, mas lá em Gramado, a coisa mais frustrante do planeta Terra era chegar na Classic Video do seu Cunha, querendo assistir Toy Story, que era o lançamento, e sair com formiguinhas porque o Toy Story já tinha sido locado. Mas, além disso, cara, quantos de nós pagamos, e eu não vou nem no DVD, que é o exemplo mais óbvio, que é pagar multa que não fazia sentido nenhum por atraso. VHS tinha uma multa por não entregar o VHS rebobinado. Ou seja, no final do dia tu pagava mais multa que tu podia comprar o VHS, mas aquele era nosso mundo. E lá atrás esses 3 meninos disseram, vamos quebrar essa lógica, porque o poder tem que estar na mão do consumidor. E o que aconteceu? Hoje é tão natural que a gente não consegue enxergar que esse mundo realmente existiu. Eu trouxe aqui um vídeo que eu queria exibir para vocês, e meu passador de slide não está funcionando. Meu passador. Aí, eu vou exibir um vídeo para vocês de uma campanha da Netflix muito, muito legal sobre como foi toda essa história que hoje faz parte do nosso dia a dia. Que loucura, né, Carla? Mas eu entendo. A única coisa que mudou de lá para cá foi a tecnologia. Tecnologia é meio, inovação ela precisa de mais tempo. Lá atrás, vocês lembram da Blockbuster? Exemplo bobo, tá? Teve até aqui na Carlos Gomes, em Porto Alegre. Ela teve a oportunidade de comprar 100% da Netflix por $50 milhões e ela tinha um market share de mais de 90% de todas as locações de DVD e VHS do planeta Terra. $50 milhões, talvez para muitos de nós, seja uma fortuna que a gente custe muito a chegar. Para a Blockbuster, na época, um pãozinho francês que não deu certo, que saiu do forno. E aí esses caras tiveram a oportunidade de comprar a Netflix por $50 milhões. Só que lá atrás, e essa é a grande beleza da intuição, quando a gente está muito bem, a gente está num momento muito bom da nossa vida, a gente esquece que esse momento pode passar. E que em algum lugar desse planeta Terra pode ter alguém querendo quebrar o nosso negócio porque tem uma ideia muito melhor. Se a gente tiver uma miopia por causa do nosso sucesso, sinto informar para vocês que sempre vai ter um moleque que vai ter uma ideia mais genial que a nossa, vai ter um poder de execução muito mais rápido, porque ouve o consumidor e não ouve aos seus próprios pensamentos. Essa é a estrutura da Netflix hoje, mais de 277 milhões de usuários. E uma das coisas que vocês talvez nunca se perguntaram, você sabe por que a Netflix criou o House of Cards? Alguém assistiu House of Cards? Sabe por que a Netflix criou House of Cards? Porque a partir do momento que a tecnologia ficou barata, o streaming já não era mais a grande inovação. E o que aconteceria se uma Disney pegasse todo o seu catálogo e usasse dessa tecnologia e disponibilizasse, sei lá, uma Disney Plus? Rolou, cara! Ou seja, o mundo está mudando o tempo inteiro. Não adianta ter só intuição, mas eu acho que além da intuição, como diria Marta Esfredo, Fernando, a gente tem que saber executar e não ter medo de sair eu vou usar o termo mais clichê do mundo, de uma zona de conforto que é criada pela miopia do sucesso.
Bom, eu vou ao segundo ponto aqui, eu estou indo um pouquinho mais rápido do que o normal, que eu acho que, além da intuição, a gente tem que se sentir incomodado. Vocês viram que essa parada da Netflix é sobre incômodo, o tempo inteiro. Porta, vou fazer um PS gigante, porta giratória de banco faz algum sentido? No mundo que a gente está vivendo hoje, não faz muito sentido. Mas, assim, talvez ainda o banco, a instituição como ela é, faça muito sentido para uma pessoa que gosta de conversar com o seu gerente, gosta de tomar um cafezinho, mas quem não tem uma conta Black muitas vezes não entende a porta giratória de um banco. Uma coisa que eu posso garantir para vocês, portas de banco vão se tornar objetos em pinacotecas espalhadas pelo mundo. A Nubank, inclusive, fez isso. Tá? Na Pinacoteca de São Paulo tem uma porta giratória de um banco, porque os bancos estão mudando. E se vocês já foram a Gramado, vocês viram, eu tenho que falar do patrocinador aqui, um breve jabá. Vocês viram a Sicredi pioneira em Gramado? Cara, é um exemplo de como os bancos vão ser no futuro. Isso parte muito da questão do incômodo. E aqui eu quero trazer na lembrança mais afetiva de cada um de vocês, se todos nós lembramos da Nokia. Quem teve e jogava cobrinha no colégio? E era divertidíssimo pegar ringtone. Porra, o mundo tá chato hoje, cara. Eu estava vendo uma matéria ontem. Todo mundo que tem iPhone aqui, quer ver? Vocês têm iPhone aqui? Vocês conseguem rapidamente colocar o toque do iPhone de vocês? Vai ser tudo o mesmo toque. O legal do Nokia é que, cara, eu podia comprar o toque daí, tipo, piririm, pimpim, o parará, pum, 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 pum. Era muito, muito legal. O mundo ficou meio chato com a tecnologia. Fernando, ficou um pouquinho. Mas, independente de tudo isso, quantos de nós, e aqui eu queria trazer só mais um vídeo para vocês, tem as mesmas memórias legais que eu tenho quando a gente lembra dessa marca aqui. Consegue rodar o vídeo aí? Vou sentar aqui para a gente assistir juntos. Pô, é muito melhor que o iPhone hoje, cara. Tinha que bloquear com o teclado com uma sequência específica. Enfim, foi um mundo muito legal. Pode tirar o vídeo. E eu queria trazer para vocês como o mercado estava em 2005. O mercado de telefones. Eu trouxe um gráfico aqui que mostra justamente isso. Que é como mais ou menos o mercado se comportava, de 2005 a 2008. Vocês podem ver que dominava o mercado a Nokia, e aí a gente vai voltar para a questão da intuição e do incômodo, e ninguém nesta plateia diria que a Nokia iria perder o mercado, porque é muito difícil perder mercado quando tu tem uma proporção dessa, onde o teu segundo lugar é a Motorola, a terceira é a Samsung, LG e Sony Ericsson. E eu não sei se vocês, mas eu achava muito legal quando alguém tinha um Sony Ericsson, que tinha aquele símbolozinho verdezinho. Pô, essa pessoa é tipo Samsung também, a elite era Samsung. Mas, independente de tudo isso, eu trouxe um vídeo agora que eu queria compartilhar para vocês. Não precisa nem diminuir a luz, tá? Pode rodar o vídeo para vocês entenderem como o mercado demora para mudar. E, Carla, o principal, a gente só percebe que o mercado mudou quando a gente interage com esse novo mercado. Se der para rodar esse vídeo, eu acho que vai ser muito legal, assim, só um overview de como o mercado estava lá em 1997 até a criação do iPhone. Então, este é um gráfico em tempo real. E aí vocês vão começar a perceber a mudança que a gente tem de empresas, a mudança de estrutura de telefone. E, cara, a Apple ela é criada mais ou menos ali em 2007, vamos colocar que o iPhone chega no mercado. E olha que curioso, cara, o mercado dominado por Nokia, Motorola, Samsung, Siemens, LG, Sony Ericsson, começa a ter uma mudança absurda. Eu não tive celular da Bank, tá? Mas a Bank ela aparentemente teve alguma relevância no mercado em algum momento. Mas quando a Apple chega, olha como o mercado vai mudar. E se alguém nessa plateia tiver dúvida que a China é uma parada que a gente precisa entender melhor e que a gente precisa conhecer, é só olhar o recorte de smartphone ou de carro elétrico no mercado global hoje. Porque o que acontece é uma ascensão muito grande do mercado chinês que entendeu uma mudança de comportamento do usuário, que no final do dia somos nós, e uma realidade de mercado completamente diferente daquilo que até então a gente tinha. Quem é que tem carro elétrico aqui? Vocês têm alguma dúvida, depois de usar um carro elétrico, que num futuro não tão distante, o futuro é elétrico? A gente tem problema hoje, está tudo certo, a gente está ali no teu nome. Leonardo, a gente está na curva da difusão da inovação ainda, a gente aceita em ter um pouquinho menos de autonomia, a gente aceita os problemas, a gente está no início.
Mas daqui 10, 15 anos, tu te vê andando sem um carro elétrico? Não é absurdo quando tu entra? E a partir do momento que a gente resolve esses problemas, talvez essa mesma lógica vai acontecer para a montadora de veículo. Eu posso garantir para vocês. O que está acontecendo com o mercado de elétrico hoje, por enquanto, está falando com uma pequena parcela da população que não se importa em ter que abastecer e planejar uma viagem antes de sair. De qualquer forma, o que eu acho mais legal é que a única coisa que nenhuma das montadoras, principalmente a Nokia, pensou que em algum lugar tinha um cara chamado Steve Jobs que estava querendo disruptar o mercado. E o que é mais legal nos dias que eu vivo hoje, tem uma penca de startup na Gramado Summit, que é um monte de moleque que ninguém conhece, que está pensando como disruptar o mercado imobiliário. A gente acha que, às vezes, quem vai disruptar o mercado imobiliário é o nosso concorrente. Não é, cara. Tem muito moleque com muito conhecimento, e na era da inteligência artificial, maluco, dá para fazer muita coisa. Estou falando tudo isso para dizer para vocês o seguinte, é uma fake news, tá? Qualquer coach quântico num palco diria que na última reunião, antes da Nokia entregar a sua última parte de existência vital enquanto empresa para os acionistas, o CEO da Nokia teria dito, não fizemos nada de errado, mas de alguma forma nós perdemos. Ninguém tem como comprovar essa frase, mas independente dela ser verdadeira ou não, essa frase diz muito. Se hoje vocês não estiverem fazendo nada de errado, eu não estou aqui para dar lição para vocês, estou falando de mim. Se eu não fizer nada errado, eu tenho certeza que tem algum moleque querendo fazer em Balneário Camboriú um evento tão legal quanto o meu, no mesmo período que o meu, e vai entregar mais resultado. E se for para alguém quebrar o próprio negócio, cara, eu prefiro que seja eu. Eu queria que vocês soubessem quantas ligações eu faço com o Rafa para analisar os meus concorrentes e o quanto eu tento estar à frente de mim mesmo. Porque enquanto for eu, legal, né, Fernando? Agora, quando for um outro Marcos em Balneário Camboriú ou em Belém do Pará, aí eu começo a ficar um pouco preocupado. Mas eu vou para o último tema aqui, até porque eu preciso ver a apresentação da Helena e da Celina. E eu acho que isso é uma parada que, no último ano, eu fui lembrado quase que o tempo inteiro. A minha palestra ela sempre teve 2 Is. Intuição, incômodo. E aí eu comecei a trazer um instante. Na verdade, se eu fosse pegar a palavra certa, tá? É impermanência. Isso tem ditado a minha vida no ano de 2025. Impermanência nada mais é do que o fato de que a gente tem que aceitar que tudo muda, prefeito. Tudo vai mudar, tudo vai se transformar e tudo vai acabar. Qualquer um de nós aqui dividimos uma única coisa: tempo. Ele vai acabar. A gente vai ficar velho, a gente vai morrer. A gente deveria aceitar isso a partir do momento que a gente nasce, que é a única certeza que a gente tem. E a gente evita falar sobre isso, mas essa é uma verdade absoluta. E desde o início de 2025, a ideia de que somos feitos de instante começou a ficar muito forte em mim. Durante 3 dias, eu reúno 21.500 pessoas em Gramado. Eu me conecto com um monte de gente. Eu estou no ápice da minha ascensão em relação a quem eu sou. O evento passa e o evento acaba. E nesse último ano, esse cara que está na foto aqui é meu pai, José Fernando Carvalho Mineiro. Meu pai foi diagnosticado, na verdade, no final de 2023 para 2024, com uma doença onde a única certeza que eu tinha, prefeito, é que ele ia esquecer de absolutamente tudo. Ele ia esquecer quem eu era, ele ia esquecer quem ele era, e talvez ele nem lembrasse da existência da Helena e da Celina. Quando a gente recebe um diagnóstico desses, e eu fui um cara que tive um pai incrível até os meus 14 anos, a partir dos 14 anos o meu pai escolheu viver uma vida diferente, e ele foi buscar uma outra família. A gente passou 20 anos sem ter quase nenhum tipo de comunicação. Quando um diagnóstico desses vem, a primeira coisa que a gente pensa é quanto tempo eu tenho para, em 1 ano, consertar 20 anos de ausência. Todos os dias, do início de 2024 a fevereiro de 2025, eu tive a oportunidade de ter momentos incríveis com o cara que me deu a vida. Eu queria trazer um vídeo aqui para vocês de como foram as nossas interações durante 365 dias do ano. O que eu te dou, pai? Fala, o que eu te dou? Saudade. Tem saudade de mim, pai? Também tenho muita saudade de ti. Do mesmo jeito que eu sabia que eu estava ganhando muito, cada dia eu perdi um pouco. E um dia eu ia perder tudo. No dia 10 de fevereiro de 2025, meu pai faleceu.
Quem perde um pai, quem perde uma mãe, sabe que é uma parada que a gente não se recupera nunca mais, independente da idade. E a única coisa que eu pude comprovar é que no final do dia, o que faz um instante ser eterno é a gente saber que ele não vai ser para sempre. Pode parecer bobeira, mas eu garanto para todos vocês que estão aqui, é a única coisa que nos move enquanto seres humanos. Se a gente empreende para deixar esse mundo um lugar melhor, seja para os nossos ou seja para o mundo, é porque a gente sabe, no fundo, que vai ser esquecido. E a única forma de não ser esquecido é construir um legado. Porque eu vou dizer, a gente vai passar. E a única forma do tataraneto ou a tataraneta do Marcos lembrar dele é olhar para Gramado Summit e dizer assim, pô, meu tataravô fez uma parada muito legal. Foi tão importante para mim que na abertura da Gramado Summit esse ano, na nossa plenária, com mais de 3.000 pessoas, eu pude honrar a história do meu pai. E, de certa forma, o meu pai vai viver em mim. Porque a gente segue. Tudo passa. A única coisa que fica é a nossa capacidade de construir produtos e serviços que marquem outras gerações no futuro. Meu convite para vocês é que a gente saia desse bate-papo aqui lembrando que nós estamos de passagem nesse mundo e que, quem sabe, a gente olha esse mundo a partir de agora do mesmo jeito que a Celina olha o mundo. Se não faz sentido, não perde teu tempo com isso. Faça apenas aquilo que valorize essa passagem que a gente tem chamada da vida. Se vocês quiserem se conectar um pouquinho mais comigo, eu queria deixar aqui o convite para vocês acessarem a Amazon. Tem o meu livro que eu publiquei em 2001 e a parada mais legal que eu ando fazendo nos últimos tempos é 2 a 3 vezes por semana eu compartilho esses pensamentos de forma gratuita por meio de uma newsletter. E se vocês se inscreverem vai ser um prazer gigante, porque é um pouquinho do Marcos todos os dias por meio de texto. Está aqui, só mirar no QR Code. Se inscrever é gratuito, é compartilhar pensamentos como esses que a gente bateu aqui. E o principal, quem quiser se conectar comigo no Instagram, vai ser um prazer gigante bater um papo com vocês. E meu muito obrigado de coração. Espero que, de alguma forma, a gente saia daqui um pouquinho melhor do que a gente entrou por meio desse compartilhamento de conteúdo. Tamo junto.